pessoal! Chegou a hora da gente falar do Asana. É minha ferramenta queridinha do momento aí. Acho ela bem completa para nossa gestão de tarefas, bem mais até do que o Trello, e eu vou explicar por quê. Bom, essa é a carinha do Asana, a nossa página inicial aqui. Então, quando a gente acessa, é aqui que ela vai cair, né? E mostrar pra gente o que é que tem de prioridade. Tem aqui o que está agendado, o que está atrasado, o que a gente já fez, o que eu estou fazendo por semana, né? E por colaborador, os meus projetos recentes, enfim. Tem aqui bastante informação. E aí aqui, em minhas tarefas, é o que eu preciso fazer. Então, é minha listinha aí do dia a dia, que eu posso ver nesse formato de lista, eu posso ver como quadro, então eu posso criar aqui o meu Kanban, eu posso ver em formato de calendário, isso é muito legal, porque a gente consegue entender, né, durante o mês, durante a semana, aqui você consegue mudar, né, a sua visualização, para entender como é que está a sua distribuição de tarefas aí. Então, isso é bem interessante também. E aqui tem os arquivos, todos aqueles arquivos que são colocados dentro dos cards, né? Você consegue achar eles de forma bem fácil aqui. Então, às vezes você está procurando uma foto, uma planilha, aqui você acha. Dentro das minhas tarefas, e aí o que é importante entender aqui? Minhas tarefas é o que é meu, então é a minha gestão pessoal desse lugar, tá? Quando eu venho aqui em quadros, eu consigo mudar essa forma aqui. Então, por que eu coloco assim? Caixa de entrada é tudo aquilo que vai chegando durante o dia que eu tenho que, tenho que fazer isso, aquilo, não esquecer. Eu vou jogando aqui. Eu não coloco nesse momento nenhum projeto, nenhuma data de conclusão. Eu estou simplesmente tirando da minha cabeça e colocando em algum lugar. Só que é um lugar organizado. Depois eu vou saber que está aqui. E aí depois eu venho e organizo isso daqui. Onde que eu mudo esse nominho aqui, né? Então, aqui dentro de quadro é o lugar que você pode mudar. Então, por exemplo, se você quiser colocar tirando da cabeça, mudou aqui, lá na sua lista ele vai aparecer assim também. Então aqui é esse lugar. Nossa cabeça não foi feita para ficar armazenando tenho que é lista de tarefas. Então se você tem aí uma ação a ser feita, coloque em algum lugar. O Asana nesse momento para mim é o melhor lugar porque fica organizado. Depois eu venho aqui e mudo isso. Nas minhas tarefas, só eu enxergo. Só eu consigo ter essa visualização. E aí, qual que é a grande vantagem do Asana para mim com relação ao Trello? Eu posso ter vários projetos, e aí a gente vai chegar nos projetos já já, mas esses projetos aqui, eu posso, cada um, compartilhar com um cliente diferente, por exemplo, né? Ou com membros diferentes da minha equipe. Cada um só vê o seu projeto, mas todas as minhas tarefas estão listadas em um lugar só. Então, tudo que está delegado para mim, né? Então, eu vou colocar uma nova tarefa aqui. E eu vou colocar uma data de conclusão para hoje, por exemplo, tá? E vou adicionar o projeto quadro modelo. E aí, depois eu explico o que é essa setinha aqui para vocês. Mas tá aqui, ó. É uma tarefa do quadro modelo para hoje. Mas se eu adicionar uma nova tarefa 2 lá no quadro, vou pegar aqui outro projeto, também para hoje, só que dessa vez eu quero o planejamento do projeto. São projetos diferentes, podem ser clientes diferentes, pessoas da equipe diferentes, né? Ou equipes diferentes aí dentro da empresa, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu consigo programar o meu dia. Então, diferente do Trello, que eu tinha que ver quadro por quadro, né? Para entender qual é a minha demanda, e enfim. Aqui eu tenho toda essa visualização de várias formas diferentes. Então, em formato de lista,
em formato de quadro, em formato de calendário. Eu tenho tudo isso num lugar só. Então, minhas tarefas é a minha organização pessoal, é como eu vou distribuir as minhas tarefas. E aí a gente chega aqui embaixo, que são os projetos. Dentro dos projetos, então, como eu falei, a gente pode compartilhar isso com clientes diferentes, com membros diferentes. A gente pode colocar esse projeto como privado, então somente as pessoas que eu der acesso terão visualização desse projeto. E aí um esqueminha legal aqui também que eu gosto de fazer, dentro desse mesmo Asana eu posso colocar inclusive as minhas tarefas pessoais. Então, ó, eu posso vir aqui nesse maisinho, eu quero um projeto em branco, vou colocar tarefas pessoais, tá? Eu quero privado para mim, eu não quero que ninguém veja esse quadro, é um quadro meu, são as minhas coisas. Vou colocar aqui nesse formato padrão de quadro, e aí ele vai criar aqui para mim. Ele cria nesse padrão a fazer em andamento concluído, você que vai nomear da sua forma aqui, mas você pode colocar aqui sua lista de compras, né? Você pode colocar... E aí, deixa eu já aproveitar então e dar uma outra dica aqui. Toda tarefa, ela vem como um verbo. Então, o que é isso daqui? O que eu preciso fazer? Fazer a lista de compras ou fazer supermercado? Em BH a gente fala supermercado, né? Eu sei que a maioria dos lugares fala mercado. Então, fazer supermercado, eu vou colocar aqui é uma tarefa minha para amanhã, tá? E aí, ó, aqui a gente já começa a ter uma visão legal do que são essas setinhas. Essa primeira setinha é onde eu vou colocar isso lá na minha lista de tarefas. Então, é uma tarefa que já tem data, né? Já tá tudo certinho, eu vou colocar dentro de tarefas, porque é uma coisa que eu já sei que eu tenho que fazer. Agora, dentro das minhas tarefas pessoais, eu posso escolher, por exemplo, eu já fiz a minha lista de compras, já está em andamento, eu só preciso ir lá finalizar. Então, eu posso botar aqui, por exemplo, em andamento. Ou não, vou deixar em a fazer mesmo, que é uma coisa que eu preciso olhar para isso com mais atenção. Então, essa primeira setinha, minha organização pessoal. A segunda setinha, a organização dentro do quadro do projeto que estamos trabalhando, tá? E aí, voltando então, é um quadro pessoal que eu criei aqui dentro da Asana. Só eu estou vendo essas tarefas, mas quando eu vou em minhas tarefas, tá aqui. Está na minha organização semanal, está na minha organização aí mensal. E aí, por que aqui tá escondidinho? Isso é uma coisa legal também de ver, porque final de semana está oculto. Então, você pode aumentar ele aí, que aí você vai conseguir ver as tarefas de sábado e domingo. Então, é esse tipo de tarefa pessoal do final de semana, né? Fazer supermercado, tem que mandar alguma coisa para a escola, tem que... Enfim, tá aqui. Você consegue fazer toda a sua lista pessoal junto aqui, tá? Bom, e aí voltando então no nosso quadro modelo, vamos supor que isso daqui, né, é um quadro aí junto com a nossa equipe. E aí tem um monte de tarefa com datas vencidas aqui, né, que eu deixei de modelinho, que não aparece nas minhas tarefas, porque isso não é uma coisa sua. Então não vai aparecer nas minhas tarefas. Não está delegado, porque aqui não está compartilhado com ninguém esse quadro, mas poderia ser uma tarefa do seu colega de trabalho. E aí estaria aqui o usuário dele. Aqui, se eu colocar para você, ó, vai passar a aparecer nas minhas tarefas com essa data de conclusão aí, né? Já está atrasado, então você consegue ter essa visualização. Aqui nas minhas tarefas, você consegue também organizar, né, da forma que você preferir. Então, ordenar aqui por data de conclusão, por exemplo, tá?
que aí ele vai colocar o que está atrasado primeiro, né? Então fica mais fácil de entender e, opa, eu estou devendo alguma coisa. Então, voltamos para o nosso quadrinho aqui de novo. Aqui é onde a gente vai organizar, né, todo o nosso passo a passo, o que está sendo feito, o que tem a fazer, o que a gente precisa programar. E aí, esse quadro é criado de acordo com a necessidade, né, de cada projeto, de cada ação que a gente está trabalhando. Mas, da mesma forma, a gente consegue ter... cliquei no errado. É aqui em lista que eu quero. Então, a gente consegue ver dentro do projeto essa lista. Então, mesma história, eu consigo ver o que já está atrasado. E aqui, se fosse, por exemplo, cada tarefa dela é de um membro, cada tarefa dessas é de um membro da equipe, você consegue enxergar quem que está devendo o que, né, dentro aí do seu projeto. Então, fica bem fácil também. A visualização de quadro e a visualização de calendário, né, que são as principais aí que a gente usa. Tem um monte de outros recursos aqui, mas não vamos usar isso no momento, tá? Depois, numa próxima oportunidade, eu volto aqui e falo um pouquinho sobre as demais visualizações aqui. Então, eu quero deixar aqui no quadro, e aí eu venho aqui, ó, salvar como layout padrão. Isso é bem interessante, porque se eu sair daqui, ó, eu vou salvar como lista, tá? E aí eu vou sair e voltar, ele sempre vai me dar essa visualização de lista. Eu gosto de trabalhar nessa visualização de quadro dentro do projeto. Então, 3 pontinhos, salvar como layout padrão. Toda vez que eu sair e voltar, ele sempre vai voltar para o quadro. Então, escolha o jeito que faz mais sentido para você e aí você salva, né? A gente vai salvar aí esse layout de acordo com cada projeto, com cada demanda. Bom, então como eu falei, né, aqui o ideal é a gente trabalhar sempre como um verbo, então é o que eu preciso fazer. A ideia é que todo mundo que esteja aqui junto com você bata o olho e entenda o que é. Aqui não é para ficar colocando descrições muito detalhadas, mas fazer XYZ é o que eu preciso. Como eu vou fazer? É aqui na descrição. Então, aqui você coloca, né? Eu quero assim, assado. Coloca aí os detalhes dessa descrição. Essa data de conclusão, eu gosto de colocar sempre a data final. Então, qual que é o meu prazo limite para fazer isso, tá? E isso é uma coisa bem interessante de alinhar com a equipe quando montar o quadro, porque... não adianta você colocar, eu vou fazer isso hoje, e acontece alguma coisa, não fiz, né? Não, mas meu prazo final é na segunda-feira. Então, essa data aqui, ela vai ser segunda-feira. Você, na sua gestão de tarefas, vai pegar essa tarefa e vai começar a fazer hoje, porque se segunda precisa estar pronta, você tem que se organizar para fazer com antecedência. Mas o prazo final é essa data que está aqui. Então, coloquei meu verbo, coloquei a descrição, estou fazendo essa tarefa, trouxe para o em andamento, todos os membros da minha equipe vão saber que eu já iniciei essa tarefa, que é uma entrega para segunda-feira, mas eu já olhei para ela, eu já comecei a fazer, eu estou dando andamento a essa tarefa. E aí, aqui no meio do caminho, surgiu uma dúvida que eu preciso perguntar ao gestor. Aqui dentro de adicionar subtarefa, eu vou colocar tirar dúvidas sobre tarefa. E aí você coloca, né, o que é que ele tem que fazer. Então, ele tem que definir, vamos lá, definir cor a ser usada. Tá fazendo um layout aí, ele precisa definir essa cor. Essa é uma subtarefa dele. Só que se você coloca, mesmo que você coloque aqui a data e delegue para ele, então vou colocar, eu quero que ele me responda isso hoje e vai colocar o usuário dele. Deixa eu me convidar aqui para ver se eu consigo delegar. Acho que não vai aparecer, não. Só depois que eu aceitar. Mas, bom, você delegou aqui para ele. Apareceu. Já até apareci aqui em cima, tá vendo?
Então, você delegou essa tarefa para mim, quer que eu olhe isso hoje. Só que ela não aparece em lugar nenhum, tá vendo? É uma subtarefa que está perdida aqui. Como é que a gente resolve isso? 3 pontinhos. Aí você vai aqui em adicionar projetos ou tab P, tá? Eu costumo usar até esse atalhozinho aqui. E aí você vai colocar qual que é o nome do projeto? Quadro modelo. Onde que eu quero que isso apareça? Em nova solicitação. E aí ele vai aparecer aqui. Porque aí quando eu entrar, né? Eu sou a gestora aí. Eu entrei, bati o olho aqui, opa, tem uma tarefa para mim. Inclusive, se eu filtrar só as minhas tarefas, isso vai estar aqui de uma forma bem fácil e clara para mim. Se eu não tivesse colocado aqui, peraí que eu filtrei errado. Aqui, agora sim. Se eu não tivesse colocado aqui, não ia aparecer, tá vendo? Ia estar uma subtarefa escondida. Eu ia ver isso lá nas minhas tarefas, sim, isso aparece lá. Mas as pessoas não iam saber que você está com essa pendência por causa de uma informação minha, tá? Então, isso daqui é bem importante quando a gente está trabalhando em equipe e precisa do outro aí, né, para tomar alguma decisão ou para dar continuidade à tarefa, a gente precisa colocar essa informação de uma forma clara, tá? Bom, acho que para começar a usar é isso, né, que precisa saber. Qualquer dúvida, qualquer consideração, qualquer coisa que surgir aí no meio do caminho, me chama, vai ser um prazer poder ajudar vocês aí, tá? Obrigada, até a próxima.